Temos estudado, irmãos, pelas manhãs, o livro do Apocalipse. Eu convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 1. Hoje nós vamos começar o estudo sobre as cartas que foram dirigidas às igrejas do Apocalipse, mas antes, me permitam lembrar alguns detalhes aqui que são necessários para a sequência do nosso estudo. Os irmãos têm percebido desde o início a abordagem que foi proposta, o estudo sobre o livro do Apocalipse, um entendimento que não é tão presente, tão comum em nossos dias, principalmente na tradição reformada brasileira, de analisar o livro do Apocalipse como uma literatura peculiar. Ou seja, o livro do Apocalipse nos oferece um estilo literário distinto, um estilo literário diferente. E muitos, por pressa e também por empolgação e entusiasmo, têm uma tendência muito mais futurista de análise quanto ao livro do Apocalipse, o que faz com que as questões que são preliminares para que nós possamos entender a intenção do autor, que foi o apóstolo João, ao escrever o livro do Apocalipse, sejam esquecidas. E elas são encontradas nos 2 primeiros capítulos do livro. Então, geralmente se salta para o capítulo 4, onde nós começamos a ver todas aquelas figuras e imagens que são dadas pelo anjo, que vai revelando tudo a João, e ele fala da parte de Jesus Cristo, como nós temos visto, e por conta disso, alguns detalhes para a compreensão e o entendimento do livro do Apocalipse ficam para trás. Quando eu falo isso, eu me refiro a duas questões que são muito cruciais para que entendamos a intenção do escritor, do autor do livro do Apocalipse. A primeira delas, a afirmação que ele faz sobre a sua expectativa de quando suas profecias elas iriam ocorrer ou transcorrer. E a segunda questão também que é crucial é o método declarado pelo próprio apóstolo de como suas profecias deveriam ser interpretadas. Então, o intérprete moderno ele tem uma tendência de analisar o texto bíblico e principalmente o livro do Apocalipse, que é uma literatura peculiar, segundo o seu entendimento do texto, e com isso ele salta algumas questões que são importantes. Regras de interpretação que são básicas quando nós estudamos a Bíblia sobre contexto histórico, a autoria, a intenção do autor. Então, ainda hoje, se eu mando uma carta para você, você vai ter que entender qual foi a minha intenção. Você vai primeiro querer saber quem escreveu a carta. E parece que na abordagem atual, essas questões, quando o assunto diz respeito ao Apocalipse, elas são esquecidas. Mas a Escritura diz que nós devemos examinar a própria Escritura para ver se as coisas são assim. Vocês lembram dos bereanos, quando o próprio apóstolo Paulo expôs o Evangelho com base na Bíblia de seu tempo, o Antigo Testamento, eles vão para casa e vão conferir se o que o próprio apóstolo Paulo estava dizendo de fato era verdade. Então, com isso eu não quero dizer que vocês devem aceitar tudo o que o pregador ensina, mas com a Bíblia aberta e com o auxílio do Espírito Santo, nós devemos buscar compreender se de fato estas coisas elas se encaixam. Então, veja que de forma surpreendente, o que eu falei para os irmãos sobre a expectativa do autor do livro do Apocalipse, o apóstolo João, sobre quando as profecias elas iriam se desenrolar e a respeito do método que ele mesmo declararia para a gente entender o livro, podem ser encontrados já no capítulo inicial do Apocalipse. Então, no capítulo 1, nós já começamos a ver isso. E essa verdade, ela é muito importante para a sequência do nosso estudo. Por que razão? Já falei aos irmãos, quando começamos a estudar o livro do Apocalipse, algumas interpretações, ou uma interpretação em específico, por negligenciar estas questões fundamentais iniciais, pega as 7 cartas que foram, as 7 cartas que nós encontramos no livro do Apocalipse, essa interpretação, ela toma estas 7 cartas, direcionadas a 7 igrejas da Ásia Menor,
e então vai explicar e dizer que, na verdade, essas igrejas elas não foram literais, mas elas se referiam ou elas apontavam para a igreja de Cristo no decorrer da história. Aí a pergunta ela é simples: com que autoridade nós podemos fazer isso, se o próprio autor do livro já diz qual é o método, para quem ele estava escrevendo, quem lhe deu a revelação? Então, o cristão, como um estudioso da Bíblia, ele não pode negligenciar essas coisas. Com isso, veja só, a expectativa de João, ela lembra para nós aquilo que eu disse aos irmãos. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, percebemos que, à semelhança da maioria das cartas do Novo Testamento, o livro do Apocalipse é um tipo de literatura que nós chamamos, na ciência de interpretação bíblica, hermenêutica, de peculiar. Aí você pode me perguntar, mas, pastor, de que forma o livro do Apocalipse se configura uma literatura peculiar? A literatura peculiar, ela deveria ser lida de forma direta, com a ocasião e as circunstâncias históricas de seu público original. Como é que eu posso exemplificar isso para vocês? Um exemplo: quando você lê a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, Paulo vai orientar a igreja de Corinto como esta igreja deveria lidar com diversos problemas locais. Eu nunca enfrentei, pelo menos aqui com o conselho da igreja, um caso semelhante ao que Paulo trata em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Havia um homem que estava se relacionando sexualmente com a mulher de seu próprio pai. Vocês lembram disso? Ou seja, uma situação peculiar que o apóstolo Paulo ele teve que tratar. Com isso, ele não estava declarando um princípio universal que prevaleceria em todas as igrejas, ou seja, todas as igrejas enfrentariam problemas semelhantes a esse. De modo que esse é um exemplo do que seria algo que nós encontramos na Bíblia e que, de certo modo, foi tratado de maneira particular para aquele público original. Isso não implica dizer a sua importância quanto ao cuidado que nós devemos ter com pecados semelhantes a esse no meio da igreja, mas o fato é que existiu uma situação específica em Corinto que precisou que Paulo, então, ele biblicamente tratasse. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, portanto, meus irmãos, entender a situação histórica do público original que recebeu o livro escrito por João é de importância fundamental para que a gente entenda a intenção dele. Por que ele escreveu essas coisas? Então, primeira coisa, o primeiro passo que nós precisamos dar é reconhecer o seu público. Quem recebeu o livro do Apocalipse? Para quem foi escrito? De forma direta, o livro do Apocalipse foi escrito para um grupo particular de pessoas, de cristãos. Veja só, no Apocalipse, João escreve uma carta, nós vamos percebê-la, capítulos de 2 a 3. Ele escreve para quem ele conhecia, e de certo modo ele vai enfatizar circunstâncias históricas peculiares de cada uma daquelas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. João vai escrever e vai trazer para nós detalhes específicos. Era como se uma dessas cartas tivesse sido dirigida para a Igreja Presbiteriana de Aracaju, da Rua Laranjeiras, 494, Centro Aracaju, Sergipe, CEP 490100. E aí então ele falasse de questões que são peculiares a nós. Esse entendimento, ele é muito importante. Então, quando nós chegamos ao livro, nós precisamos nos colocar de fato no lugar do público original. Somente assim nós vamos sentir a plena força do ensino de João para aqueles irmãos. Ele vai nomear, por exemplo, de forma específica as igrejas às quais ele envia o livro da revelação. Vocês já passaram comigo por estas sessões aqui, ou estes versículos, mas me permitam lembrá-los. Capítulo 1, versículo 4, observem. Capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia.
Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Capítulo 1, versículo 11. O que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, nós não apenas conhecemos essas cidades na história das civilizações a partir de fontes antigas. Por exemplo, um historiador do final do século XIX, início do século XX, um historiador escocês, ele era um ateu que depois, estudando e pesquisando os fatos históricos da Bíblia, teve contato inevitavelmente com a Bíblia, William Ramsay, ele se converte ao cristianismo. Ele tem um trabalho interessante sobre as 7 igrejas da Ásia, as cartas às 7 igrejas da Ásia. E ele vai mostrar que, de uma forma muito extraordinária, até mesmo o livro do Apocalipse, ele segue uma rota postal romana conhecida. Ou seja, aquelas igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor, elas recebem o livro. Este livro, ele deveria ser lido por estas igrejas e deveria seguir uma rota que era conhecida. Nós vamos começar a ver hoje a carta à igreja a Éfeso. E a cidade de Éfeso mesmo era uma cidade importantíssima. Ramsay vai destacar que a cidade de Éfeso, por conta da sua, por ser uma rota comercial muito conhecida, de Éfeso, então, os navios seguiam para Roma. Depois, pelo crescimento do cristianismo, ela ficou conhecida também como uma rota para o martírio. Os cristãos que seguiam para serem mortos no Coliseu Romano, para serem ultrajados e humilhados até a morte em Roma, eles iam caminhando até Éfeso, presos, depois eram embarcados nos navios e saíam do porto de Éfeso para Roma. Então, esses são detalhes, irmãos, riquíssimos, que nós não podemos desprezar. Essas são cidades históricas que contêm igrejas históricas do século I, ou seja, quando nós chegamos nos capítulos 2 e 3, João vai endereçar cartas curtas a cada uma delas, e nelas nós vamos descobrir algo sobre a geografia daquela região, sua política, cultura, religião, são referências importantes que se encaixam perfeitamente sobre aquilo que se descobriu sobre cada uma dessas cidades. E um fato mais importante ainda, dentro desse contexto, nós vamos encontrar cristãos reais do século I. Essa informação ela precisa estar na nossa mente. Em meio a tanta ficção sobre o livro do Apocalipse, nós devemos nos deter ao que o texto de fato diz, porque é assim que nós vamos perceber onde residia a fonte de esperança para aqueles cristãos no primeiro século, sob perseguição. De que não deveriam desanimar e nem desacreditar das promessas de Jesus Cristo. Igrejas aflitas. João, ele não escreve apenas para igrejas reais do século I, mas estas igrejas passavam por grandes sofrimentos. Nós vamos descobrir isso também, vocês já viram comigo, vejam o versículo 1 do capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, ao longo do livro, nós vamos então perceber o tema do martírio, ou da palavra Marte, quando estes irmãos são incentivados a suportar as tribulações e também vão aprender sobre a necessidade de serem perseverantes. Eu imagino que, quando percebemos isso, nós vamos notar como estes irmãos nossos do primeiro século, eles sofreram muito, eles sofreram bastante. Terminamos de estudar a carta aos Hebreus e percebemos que no final do capítulo 11 há uma descrição clara de como essa perseguição ela foi cruel, ela foi terrível para aqueles irmãos. Depois, no capítulo 6, por exemplo, nós vamos chegar lá, aqueles que foram mortos por sua fé em Jesus Cristo vão encontrar bênçãos especiais da parte de Deus. Então, você precisa entender isso ao se aproximar do livro do Apocalipse. Isso vai fazer com que você não tenha medo,
com que você não se esbarre nos problemas que são tão comuns, eu não consigo entender ou compreendê-lo, porque o primeiro capítulo já inicialmente nos dá indicativos de como nós devemos nos aproximar desse tipo de literatura. Igrejas reais, cidades reais, um contexto histórico real, cristãos reais, perseguição e sofrimento real e terrível. Então, o que João esperava dessas igrejas em sofrimento quando ele escreve o livro do Apocalipse? Elas deveriam ser instruídas. Então, você vai ter uma ênfase declarada por João quanto à sua intenção de que eles entendessem o que ele estava escrevendo. O versículo inicial, de onde nós temos o título do livro, Apocalipse, quer dizer revelação, já aponta para isso. Então, a pretensão de João, ao receber essa revelação de Jesus, era mostrar, notificar, não era esconder informações daqueles cristãos, de seus pastores, das igrejas. Os versículos, então, vão mostrar para nós, inicialmente, que eles deveriam ouvir a instrução e entender a instrução para guardar tudo aquilo em suas almas. Versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, eles deveriam ouvir e guardar, e isso exigia entendimento. As igrejas, então, originais que estavam sofrendo, foram direcionadas pelo apóstolo, sob inspiração, a entenderem a revelação e agirem de acordo com as profecias. Isso aí nos mostra, irmãos, algo que contrasta de fato com a expectativa contemporânea, como eu disse aos irmãos. A expectativa contemporânea é jogar todos esses acontecimentos para depois de 2000 anos. Isso não faria nenhum sentido para igrejas reais, com problemas reais, com sofrimentos reais. Na verdade, se nós percebermos o desenvolvimento do livro do Apocalipse, ele tem uma culminância no novo pacto, na nova aliança, na nova Jerusalém, a igreja de Cristo, o lugar onde os crentes tinham esperança. E isso não ficaria para se cumprir ou se prolongaria de modo que aqueles cristãos morreriam assim, como se tivessem nadado tanto e lutado tanto em meio a uma tempestade marítima e ao chegar na praia morressem afogados, cansados. O livro então nos mostra, irmãos, algo extraordinário, e à medida que nós estivermos sempre trabalhando e acompanhando, nós vamos trazendo informações que são necessárias. Por exemplo, um dos fatos, uma das questões que nós vamos ver à medida que estivermos estudando o livro do Apocalipse, é o claro divórcio entre o Senhor e Israel, porque este se rebelou contra o seu esposo e o traiu. E então agora a revelação clara de que o Senhor entrega esta carta de divórcio, que são os juízos de Deus contra o povo que o rejeitou, e vai tomar uma nova esposa por aliança, sua noiva. Essa é uma imagem linda ensinada no livro do Apocalipse. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Então há uma palavra dura para o judaísmo que havia caducado e não recebido Cristo, perseguido, assassinado, morto, assassinado Cristo, crucificado o Senhor Jesus Cristo. O livro do Apocalipse no início vai dizer que aqueles que o traspassaram o veriam, um sinal de juízo que se aproximava, e ao mesmo tempo agora a expectativa gloriosa de que esta noiva seria adornada por seu esposo, estava sendo preparada, seria guardada e preservada até o final. Então, dentro deste grande livro, nós encontramos as pequenas cartas. Vamos para o capítulo 2 e vamos continuar. Capítulo 2, versículos de 1 a 7. A primeira destas cartas foi endereçada à igreja em Éfeso. Um fator importante aqui, a igreja, ela era conhecida pelo nome da sua cidade ou da sua localidade.
o advento das denominações trouxe muita confusão, mas no início era possível que você entendesse melhor se tivesse vivido no início do século XIX ou no início do século XX, por exemplo. Você toma a nossa igreja aqui local, ela vai completar este ano 119 anos de história. Naquele tempo, você não se dissesse qual é a igreja evangélica em Aracaju, só tinha uma. Mas o advento das denominações fez com que vários nomes surgissem. Então, essa ideia, às vezes, ela não é tão percebida. Quando nós olhamos a igreja em Éfeso aqui, as igrejas elas eram conhecidas por sua localidade. Era como se disséssemos a igreja em Aracaju, e aí a igreja estava espalhada pela cidade de Aracaju, e ela se reunia, congregava para adorar ao Senhor. Então, vejamos, versículos de 1 a 7, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, as 7 cartas às igrejas da Ásia se iniciam, ou chegamos à introdução do capítulo 2 aí, da passagem onde o Senhor fala a todas as 7 igrejas por meio dos seus anjos designados ou mensageiros. Então, Jesus tem uma palavra para dizer à igreja de Éfeso, e por isso ele escreve ao mensageiro, ao anjo dessa igreja. A mensagem dada para o anjo e para a igreja são idênticas, não são distintas. Deus fala às suas igrejas por meio de seus servos, designados e ordenados. Aqui nós temos um ponto importante. A palavra anjo não precisa se referir, já procuramos explicar isso aos irmãos, ao que chamaríamos de ser angelical ou celestial. Eu poderia dar alguns exemplos aqui para os irmãos, apenas anotem, nós não vamos verificar por conta da exiguidade de tempo, mas João Batista foi chamado de anjo, Marcos capítulo 1, versículo 2. Os seres humanos também são chamados de anjos no Antigo Testamento, Jó capítulo 1, versículo 14. Ou Isaías 42, versículo 19, ou Malaquias, capítulo 2, versículo 7. A palavra malach, na língua hebraica, já disse também para os irmãos, significa mensageiro. É a mesma palavra para angelos, na língua grega, que quer dizer mensageiro. Mas nós aportuguesamos a palavra angelos para anjo, e temos a tendência de achar que somente mensageiros celestiais podem ser chamados de anjos. É uma questão de entender a palavra malach ou angelos, ambas palavras, hebraico e grega, significam um mensageiro. Alguém que tem a responsabilidade de entregar uma mensagem. Então, esta palavra ela também foi usada por Lucas para se referir a mensageiros comuns. Jesus enviou mensageiros, angelos, que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 52. É possível que os anjos dos primeiros capítulos do Apocalipse sejam seres celestiais? É possível, mas nós percebemos que esta linha de interpretação, ela não se coaduna à ideia de igrejas reais, cristãos reais,
uma situação de perseguição. Nós não temos evidência de anjos ou mensageiros celestiais falando ou pregando a palavra para as igrejas. Essas cartas deveriam circular nas igrejas e os mensageiros das igrejas sempre foram reconhecidos como oficiais, homens devidamente designados e ordenados. Aqui nós temos uma questão importante a ser observada. Do Gênesis ao Apocalipse, como Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Quando nós falamos hoje a palavra homem, nós estamos sendo tão bombardeados de ideologias, que perdemos até o significado da palavra quando nós encontramos às vezes homem na Bíblia, é uma referência ao homem e à mulher. E a Bíblia, para deixar bem clara, fala, Deus criou o homem, homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Não existe, portanto, um outro gênero. Mas, observem que ao fazer homem e mulher, ele estabeleceu obrigações e responsabilidades distintas. Não existem pregadoras, não existem ministras, não existe ministério feminino, não existe apóstola, presbítera, diaconisa, nada ligado aos ofícios que implicam autoridade e liderança que o Senhor só confiou aos homens. Os homens não pediram isso, porque se os homens quisessem tanto isso, eu veria muito mais candidatos ao ofício. Na verdade, os homens fogem. Mas o Senhor estabeleceu que deveria ser desse modo. O papel, então, da mulher, que também é imagem e semelhança de Deus, é auxiliar, apoiar, assistir. Um dos grandes e terríveis sinais, irmãos, de apostasia do nosso tempo, não se enganem, é o que nós estamos percebendo hoje nas igrejas, ministros de saia. Ministros de saia. Mulheres assumindo a posição masculina, que Deus confiou aos homens. Isso se soma ao outro sinal de juízo, os homens sentados nos últimos bancos das igrejas, covardes, sem o desejo de, erguendo mãos santas, governar os seus lares no temor do Senhor e também a igreja de Deus. Isso é um problema conjunto. Quem deveria defender Eva no Éden e se omitiu? Adão. E por isso ela então foi iludida e enganada, mas ele foi responsabilizado pelo que fez. Deus fala, portanto, meus irmãos, às suas igrejas, por meio de seus servos designados e ordenados. Esse é um importante sinal, fator, identificador de uma igreja saudável. De uma igreja saudável. Vamos ver um pouquinho aqui sobre Éfeso, a sua história. A carta é endereçada, então, ao pastor, ao mensageiro da igreja, mas é para a igreja como um todo. Atos 19 nos dá o registro de quando Éfeso foi fundada, em meio ao chamado Pentecostes gentílico, entre os gentios. Foi um momento de grande avivamento, você vai encontrar isso em Atos 19, versículo 6. Houve um grande tumulto causado por um homem chamado Demétrios. 1 Timóteo capítulo 1 vai nos lembrar que Timóteo, que era pastor, um jovem pastor na cidade de Éfeso, ele reconhecidamente passou por aquela igreja, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, e teve a responsabilidade de organizar a igreja, estabelecendo os oficiais da igreja, nós vamos perceber isso, e também de defender a sã doutrina. Observem que, curiosamente, na primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai encontrar detalhes a respeito da liderança masculina, do papel do homem e da mulher, tão negligenciados em nossos dias. Já disse aos irmãos, segundo a tradição histórica, o apóstolo João também foi pastor em Éfeso. Chegou a ser pastor da igreja em Éfeso. Ele não permanece preso em Pátimos, mas depois ele vai ser liberto e ele vai poder visitar as igrejas às quais o Senhor endereçou estas cartas. Então aqui só um detalhe para a gente contextualizar e conhecer um pouco mais a igreja, ou seja,
existe uma carta dedicada no Novo Testamento, escrita por um apóstolo para essa igreja, a carta à igreja de Éfeso. Então, é algo extraordinário. Nós encontramos muitos detalhes que até nos mostram a impossibilidade de que esta igreja aí não tenha existido, ou de que esta igreja aí ela representa um período da história do povo de Deus. Não, uma igreja que de fato, historicamente, esteve ali na cidade de Éfeso, teve um papel importante e marcante, percebeu o que acontecia com os cristãos, porque aquela ficou conhecida como a rota do martírio, a rota para a morte de muitos cristãos. E também, nós vamos ver na carta, esta rota trazia muita gente oportunista, muitos espertos, mestres de si mesmos, falsos profetas, os quais os cristãos, liderados por seu pastor, rejeitaram veementemente. Então, observem que logo na introdução da mensagem ao pastor da igreja de Éfeso, o Senhor o lembra acerca do contexto. Ele está recebendo uma palavra particular, uma revelação particular. Essa revelação vem daquele que segura, observem o versículo de número 1, as 7 estrelas em sua mão direita. Nós já vimos o significado de quem são as 7 estrelas e os 7 candeeiros, no último versículo do capítulo 1. Lembrem, quanto ao mistério das 7 estrelas, versículo 20 do capítulo 1, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, Jesus falando para João, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, é uma revelação, uma palavra particular, vem daquele que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo, que tem os seus mensageiros, quer sejam celestiais ou humanos, em suas mãos, e estes devem cumprir as suas ordens, não devem falar as suas palavras, não devem pregar o que querem ou ensinarem o que acham. Eles têm por responsabilidade entregar a mensagem. E ele também se identifica como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Quem mantém a chama do evangelho viva na igreja, no meio da igreja, na alma da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar, então, desse modo, lembrando o seguinte para o pastor daquela igreja: existem outros mensageiros como você, existem ainda outros 6 mensageiros ou pastores assim como você. O Senhor que fala esta admoestação a Éfeso, observe, é o mesmo Senhor que anda no meio da igreja. Qual é a lição para nós, meus amados irmãos? Jesus não ministra fora da comunidade. Esse é o lugar onde nós devemos estar. Esse é o lugar onde nós devemos adorar ao Senhor, é o lugar onde nós devemos ouvir a sua voz, é o lugar onde Ele caminha no meio dos candeeiros, é o lugar onde Ele ministra a sua palavra. Jesus, Ele, portanto, é aquele que ensina e prega dentro da comunidade das igrejas, dentro do seu povo, no meio do seu povo. Isso é importante para nós, irmãos, porque, veja, eu não estou falando nada aqui com respeito ao grande comissionamento que Jesus nos deu, não confundam, de sair e levar a palavra de Jesus para as nações. Eu estou falando da reunião do povo de Deus, onde a igreja deve estar. A igreja são as pessoas redimidas, suas famílias, pais e filhos, homens e mulheres, velhos e crianças. Não é este local, este lugar é o que o Senhor nos deu para que nos reuníssemos. A igreja é a reunião, é a comunidade da aliança, o povo de Deus, e onde este povo ele está, no meio deste povo está a árvore da vida. O que o homem perde no Éden quando, sendo expulso da presença de Deus,
o Cristo agora fala para a sua igreja e diz: eu estou no meio de vocês. Esse isolamento revelou muita sujeira em nosso coração. Muitos aproveitaram para limpar essa sujeira. Infelizmente, outros não. Sob as escusas ou desculpas diversas. Alguns acreditam que Cristo pode falar fora da comunidade e então estão extremamente confortáveis com o novo formato inventado pelo mundo. O mundo é que tem pressionado a igreja a experimentar um estilo de vida espiritual, individual. Cristo nos chama a adorá-lo em comunidade, Ele está no meio do povo. Culto online é a palavra agora, isso não existe. Não existe. Não existe. E mais uma vez eu preciso dizer, isso não toca nas exceções. Aqueles que não podem, por razões realmente desculpáveis, que até gostariam de estar, mas não podem. Mas muitos estão se escondendo. Muitos. Mas aí, olha só o que esta primeira carta vai nos lembrar. Jesus começa, a partir do versículo 2, dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Pastor Alain conhece? Que nada. Os presbíteros conhecem? A gente vai examinar um membro para a pública profissão de fé e passando por todo o cuidado e todo o rigor. Basta uma rede social depois para deixar a gente triste. Basta só uma rede social para revelar muita coisa podre que está em nosso coração. E os presbíteros normalmente dizem: pelo que você está dizendo, neste exame, nós queremos crer que você de fato está sendo sincero, mas você precisa saber que nós não temos como entrar em seu coração. Mas Cristo conhece. Ele conhece. E Ele vai dizer isso para cada uma das 7 igrejas, apontando para um fator maravilhoso, uma ênfase que é dada quanto à sua presença, onisciência, controle e poder. Então, o que Ele diz a cada uma das igrejas, Ele vai dizer claramente a cada uma delas, mas todas elas estavam sendo convidadas a ouvir o que Ele pensava sobre cada igreja, ou seja, Ele vai louvar e exortar publicamente cada uma destas 7 igrejas, e os crentes, por exemplo, em Laodiceia e Filadélfia, e ficariam sabendo o que foi dito a Éfeso e vice-versa. Então, observem como isso é importante, porque a partir do versículo 2, o que ele vai dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. De muitas formas, irmãos, aqui nós percebemos a igreja em Éfeso, ela atuou em cooperação, em conjunto. O Senhor começa a falar com esta igreja, com os seus membros e o seu pastor diretamente, e vai elogiá-los de coração. Ele vai dizer: eu conheço vocês, e ele então vai apresentar primeiramente um reconhecimento, um louvor, um elogio. Ele vai dizer que esta foi a igreja que recebeu a maravilhosa epístola aos Efésios, esta foi a igreja que teve o privilégio de receber o apóstolo Paulo, que trabalhou por alguns anos em seu meio, e eles receberam esse ensino, eles foram fiéis em sua defesa da ortodoxia, ou seja, da doutrina correta. E Jesus diz: eu conheço o que vocês fazem, eu conheço as tuas obras. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem
os pastores em suas mãos, que anda no meio da sua comunidade, que fala no meio da sua comunidade, não fora dela. Por isso que a igreja precisa estar junta, para ouvir o que Jesus ensina em sua palavra. Ele conhece cada um dos membros do pacto. Você pode esconder muitas coisas de seu pai, você pode esconder muitas coisas de seu cônjuge, você pode esconder muitas coisas dos presbíteros da igreja, mas você não pode fazer isso diante do rei. Ele conhece as obras de seu povo, ele conhece as intenções do coração de seus pastores. Jesus então elogia suas obras, veja, ele vai elogiar o seu trabalho e a sua perseverança ou paciência. O trabalho de reforma, nós temos visto, é um trabalho que exige perseverança, paciência. A igreja, ela sempre é ensinada por Jesus a voltar à palavra. Isso requer paciência. Aqueles irmãos, então, eles trabalharam duro, internalizando o ensino apostólico e buscando buscando a fidelidade quanto à defesa deste ensino. Um outro destaque aqui, porque Jesus ele elogia a igreja em Éfeso, veja, e que as igrejas hoje precisam prestar atenção, é o fato de que o Senhor da igreja, Jesus, elogiou a intolerância da igreja de Éfeso. Coisa estranha para o nosso tempo, né? A palavra intolerância já cria já dá até arrepio, né? A gente fica logo assustado. Mas em que consistia a intolerância daquela igreja? Veja, eles não podiam suportar homens maus. Eles testaram certos falsos apóstolos e descobriram que eles eram falsos. A igreja, então, ela não pode tolerar o falso ensino no meio do seu povo. Os conselhos das igrejas precisam ter muito cuidado quanto à escolha de seus mestres, de seus professores, o que eles pensam, o que eles ensinam, qual é a ideologia deles. Isso é sério. Não há como, irmãos, dicotomizar, ou seja, separar a vida cristã da vida lá fora. Não dá. Eu preciso ser cristão onde estiver. Até mesmo no banheiro, trancado sozinho. Isso é para os jovens. Até mesmo assim, eu preciso me lembrar que Jesus me conhece e Ele a tudo vê. Então, eles eram intolerantes, quando nós percebemos em nosso tempo uma extrema tolerância com respeito ao falso ensino nas igrejas de Cristo. Eu citei apenas um exemplo deles, ou um destes exemplos de sinal de apostasia. Quando nós começamos a nos acostumar com aquilo que Cristo não se acostuma. Quando nós começamos a aceitar aquilo que Cristo não aceita. E aqueles cristãos, portanto, irmãos, eles trabalhavam duro. Éfeso era uma igreja trabalhadora. E eles tiveram que suportar muita coisa por causa do nome do Senhor. E repito, Jesus elogia, eles fizeram isto com paciência. Portanto, eles perseveravam no trabalho e não desistiam. Mas isso não significa que tudo ia bem. Jesus primeiro elogia, depois ele reprova. Suas obras eram boas, mas faltava alguma coisa e isso ameaçava estragar tudo. Observe versículos 4 a 7. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Jesus conhece a sua igreja, Jesus
destaca aquilo que de fato ele vê e ele louva a igreja em Éfeso por isso, ele a elogia, mas ele também a exorta. Ele vai fazer isso em amor. Note que ele diz que esta igreja precisava se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Isso nos faz lembrar quando ele desafia aquele jovem rico em Mateus 16 a deixar tudo aquilo que ele mais amava para seguir ao Senhor. Marcos se soma ao evangelista Mateus e vai dizer que quando Jesus fala estas coisas, ele o exorta pelo evangelho, ele faz com compaixão, ele faz com muita compaixão. Então, observem que essa advertência ela é direta à igreja de Éfeso, e a mensagem então começa elogiando a igreja por suas obras, você percebe uma tensão equilibrada aí, mas rapidamente Jesus chega ao ponto de exortar a igreja, exortar o seu pastor, a voltar às primeiras obras, o que eles começaram a fazer no início de tudo. Vocês lembram quando o Senhor, ele fala através do apóstolo Paulo para esta igreja com respeito à criação dos filhos, Efésios capítulo 6, para que os pais não desanimassem os filhos, ou seja, a criação na paideia de Deus, o treinamento envolve incentivo e ao mesmo tempo correção. Qual o filho que vai progredir na fé se a gente só está apontando aquilo que é negativo e nunca elogiando e animando naquilo que ele está fazendo que é certo? Éfeso recebe estas coisas, Éfeso recebe este ensino. Éfeso é ensinado a amar a Cristo, assim como os maridos no meio da igreja deveriam amar suas esposas semelhantemente ao rei. E agora, o que está acontecendo é o seguinte, e essa é uma imagem que se aplica perfeitamente, meus amados irmãos. Uma igreja ativa, trabalhadora e perseverante, ortodoxa, ou seja, pondo à prova os falsos apóstolos que vinham na rota de Éfeso, mas eram então reprovados, eles eram rejeitados. Uma igreja fiel nas perseguições, agora havia deixado o seu primeiro amor. O que isso significa dizer? Eles eram fiéis, eles cumpriam seus deveres, eles eram ortodoxos, mas não tinham coração. Vejam que interessante, é como se a esposa vivesse com o seu marido apenas por fidelidade quanto ao dever, mas não o amasse mais. Assim era a igreja de Éfeso para com Jesus. Como muitas esposas, às vezes, no meio da nossa congregação, já não amam mais os seus maridos, mas estão com eles apenas por fidelidade do dever, porque já não mais amam os seus cônjuges. Jesus então diz, olha, lembrem de onde vocês caíram, arrependam-se, voltem à prática das boas obras, façam isso, porque senão eu vou remover o candeeiro de vocês. Jesus vai mostrar que a fonte da vida da igreja não está no que fazemos, não está em nossa ortodoxia, na nossa fidelidade, pregação reformada, mas na associação do que é de fato o Evangelho. Aquilo que eu creio, eu devo experimentar. Aquilo que é objeto da minha fé, deve ser objeto do meu amor. Meu Senhor, a sua palavra, tudo para mim. Veja que esses irmãos e o seu pastor, eles haviam perdido o primeiro amor. E Jesus vai dizer, lembrem de onde vocês caíram. E a falta de arrependimento, então, resultaria na remoção do candelabro da igreja, consequentemente na extinção da igreja de Éfeso. E aí nós percebemos que a situação, ela era muito séria, muito grave. Jesus vai dar um destaque final, mostrando que eles ainda continuavam firmes, ortodoxamente falando, porque eles rejeitavam as obras dos chamados nicolaítas, as quais o Senhor também odiava. Nós não sabemos historicamente com precisão quem eram esses seguidores de Nicolas, ou
em que consistiam suas obras, mas parece-nos que era uma tentativa de misturar a fé cristã com o paganismo. Em outras igrejas, Jesus vai denunciar isso como prostituição cultural, adoração a ídolos e coisas desse tipo. E os crentes em Éfeso, liderados por seu pastor, rejeitaram todas essas coisas. Mas suas obras contrastavam mal com as obras requeridas pelo Senhor, porque elas não estavam sendo acompanhadas do verdadeiro amor. E por isso eles foram convocados a retornar. Observe, irmãos, de forma prática como você vai estudando e entendendo a história dessa igreja, e aí você percebe como as suas aplicações elas são necessárias e atuais para nós hoje. A condição desanimadora da igreja em Éfeso foi achada no fato de que eles eram ortodoxos em seu ódio contra o mal, mas não em seu amor a Cristo e a sua causa. Odiar aqui é uma palavra que também é assustadora para muitos cristãos hoje, mas entendam, esse tipo aqui de ódio ou ira é aquele relacionado a uma santa indignação quando a igreja de Cristo, a sua palavra, a sua doutrina são afrontadas. Não tem nada a ver com esse ódio carnal, mundano dos homens, é aquela reação que o crente sente, a reação que o toma, semelhantemente quando Paulo está lá em Atenas e diante da idolatria reinante, a sua alma se agita. É justamente isso que esses crentes eles tinham, mas não havia mais aquele amor pelo esposo, pelo noivo da igreja, que é Jesus. Nós presbiterianos e reformados, por vezes, somos acusados de secura, de frieza espiritual e de indiferença, e essas acusações elas são verdadeiras. Infelizmente, muitas vezes, porque nós esquecemos de toda a nossa história, de toda a nossa tradição e herança riquíssimas, que sempre associaram a pureza da doutrina à pureza da vida, que sempre nos fizeram enxergar a igreja como algo extremamente importante para nós, a noiva de Cristo. Quando nos falta o primeiro amor, então, não nos resta mais ouvidos para ouvir o que Cristo diz às igrejas. Qual é a conclusão, então, aqui? Observem. Jesus vai dizer no final, versículo de número 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mostrando-nos aqui a autoridade do Escrito como divinamente inspirado, é palavra de Deus. E a promessa, então, Jesus, ele se apresenta, ele diz que conhece a sua igreja, o seu pastor, ele a elogia, depois ele a repreende e, por fim, ele traz uma palavra de esperança, caso esta igreja e o seu pastor se disponham a escutar a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Cada apresentação que Cristo faz às igrejas, vocês depois podem conferir com calma, demonstram essa peculiaridade, ou seja, elas são particulares, como também as promessas. Quem tinha ouvidos para ouvir foi convidado a ouvir. Ouvir verdadeiramente significa obedecer e retornar às obras que foram impulsionadas por seu primeiro amor. Isso é o que significa aqui, superar. Eles deveriam se arrepender, deveriam voltar novamente para o Senhor. Esse era o caminho da reconciliação. É o que acontece por vezes, irmãos, conosco em nossa caminhada cristã, quando nos sentimos desanimados, por vezes indiferentes, frios. E o Senhor então, por sua palavra, diz: eu conheço você, eu sei que você tem caminhado bem, mas falta uma coisa para você.
A obra do Evangelho nunca estará completa na vida de seu povo, ou na vida da igreja, o povo de Deus, enquanto estivermos caminhando nesse mundo. Por isso a palavra de Deus é importante, por isso que Cristo fala no meio da comunidade, é aqui onde Ele ministra, por isso que Ele tem os pastores em suas mãos, para que preguem o seu santo Evangelho. Jesus diz que se eles fizessem isso, observem, receberiam então o galardão. O galardão é um dom, é um prêmio, é a obra da graça de Deus. Aquele que vencer, disse Jesus, receberá o fruto da árvore da vida, localizada no meio do paraíso de Deus. Observem aqui que Jesus vai definir o paraíso como sendo o local onde a árvore da vida está. Mais tarde nós vamos ver no livro do Apocalipse que a árvore da vida está localizada dentro da Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém, de acordo com Apocalipse 22? A Nova Jerusalém é a noiva. Quem é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. Quem é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a igreja de Cristo. Jesus diz que a árvore da vida está no meio do paraíso de Deus. Ele anda no meio do paraíso de Deus, no meio dos candeeiros. A árvore da vida está onde o Senhor Jesus está. Isso faz toda a diferença como nós entendemos o Apocalipse e nos preparamos para o céu. Nós deixamos de experimentar das bênçãos, de desfrutar do amor do Senhor Jesus, e por isso esfriamos, porque achamos que este ambiente apenas de batalha, de luta, em que a igreja militante peregrina, não é um lugar para alegria, não é um lugar para o gozo no Senhor, o Espírito Santo. Mas a Bíblia vem, meus irmãos, e nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e que a Nova Jerusalém começa aqui, e que esta Nova Jerusalém que caminha para o reino celestial, que a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro, e eis a noiva do Cordeiro, e Ele está no meio da noiva do Cordeiro, Jesus. Sem essa compreensão, nós então perdemos toda a perspectiva. Vocês lembram que eu falei introdutoriamente? A árvore da vida que estava no paraíso de Deus, quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram, foi então proibida para eles, e eles foram expulsos. Gênesis 3 nos lembra disso, para que eles não tivessem contato com esta árvore, ou seja, eles foram expulsos da presença do Senhor. A árvore da vida agora está em nosso meio. João está então lembrando aqueles cristãos, onde o Senhor Jesus está, aí a vida está. Onde o Senhor Jesus permanece, a igreja continua viva, e marcha, e triunfa, e vive cheia de esperança. A diferença, meus amados irmãos, é como nós temos enxergado a nossa vida e carreira cristã nessa terra. Os guerreiros de Cristo, os soldados de Cristo, batalham pela verdadeira doutrina, mas nunca sem amor. Eles estão cheios de amor, repletos de amor pelo Senhor. Eles confiam na palavra do Rei. Eles seguem fielmente ao Rei. Eles são alimentados pelo Rei. A diferença está em como nós encaramos estas coisas. Se nós temos consciência do que Cristo pensa de nós. O que Cristo pensa da gente hoje? O que Cristo pensa de você?
quando você, diante dos desafios da vida, demonstra falta de fé? O que Cristo pensa de você quando, no momento em que você é chamado a dar bom testemunho da fé, você então nega o seu Redentor? O que Cristo pensa de você quando você é chamado a fazer discípulos de todas as nações e você acha que isso não é possível, porque o mundo precisa entrar em um cataclisma cósmico para que ele volte, quando ele diz que nós devemos avançar? A diferença toda está em nossa perspectiva, em como nós enxergamos ao nosso Rei, a sua igreja, em que medida nós cremos no poder da sua santa palavra, da sua pregação. Me permitam concluir aqui com uma breve ilustração, extraída da Bíblia, obviamente. Vocês lembram da famosa história entre Davi e Golias? Vocês lembram que todo o exército de Israel estava com medo de um homem apenas, gigante, grande, guerreiro que jamais tinha perdido uma batalha, e naquela época, para que muitos soldados não morressem, apenas 2 soldados escolhidos poderiam lutar em um desafio, e o exército que perdesse, então, seria subjugado, derrotado. A história, então, é famosa, nós conhecemos, e nenhum soldado de Israel se aventurou a combater contra Golias. Saul foi escolhido porque ele era grande, vocês lembram? Ele era forte. Dentre os israelitas, Saul era grande e era um guerreiro também poderoso. Mas todos diziam assim: ele é muito grande. Golias é muito grande. É impossível que nós vençamos Golias, porque ele é grande demais. A história continua. O jovem pastor Davi não tinha nem idade para lutar em guerras, mas seu pai mandou até o campo de batalha para levar levar mantimentos para os seus irmãos e também para o exército israelita, e ele vê o que está acontecendo, aquele homem mau, ele estava blasfemando contra o Senhor, contra o seu povo, a sua igreja, zombando por dias. Davi então se candidatou, e ele disse: eu vou. Saul então tentou até arrumar uma armadura para ele, não dava, porque ele era de pequena estatura, ele não tinha estatura. Ele então vai e toma aquelas 5 pedras no ribeiro, ou seja, ele vai agir com precaução, mas ele não pega nenhuma das armas de guerra, ele vai com a arma que ele usava para afugentar as feras quando cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Qual é a diferença então no que acontece no final da história? Perspectiva. Enquanto o rei e os soldados israelitas não foram para a batalha e não venceram, porque disseram uns para os outros que Golias era muito grande, grande demais. Davi então disse: eu vou, porque ele é tão grande que é impossível que eu erre uma pedra na cabeça dele. Ele só precisou usar uma pedra, ele se preparou para isso, mas ele foi para o campo de batalha. E lembrem-se, antes de ir, ele disse que aquela batalha não pertencia a ele, aquela batalha pertencia ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, resgatar esta perspectiva. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, e a prática das primeiras obras envolvem este conceito elevadíssimo de quem é Cristo, do que Ele pensa sobre a sua igreja, do que Ele fez por nós, do que é cumprir de fato a grande comissão e fazer discípulos de todas as nações, de não ter vergonha do Evangelho, de não ter vergonha de dizer que é crente, de testemunhar de fato e viver de fato o que a Bíblia diz. Não vamos, irmãos, atingir os objetivos que tanto sonhamos, se nós continuarmos olhando para o mundo e dizendo: é muito grande para nós,
é grande demais, a gente não pode vencer. Não é assim que o povo de Deus deve pensar. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos. Enche o nosso coração de esperança, Senhor, de fé em Tuas promessas e de um santo temor por sabermos o que aprendemos hoje, que o Senhor conhece a Tua igreja, é a Tua noiva, que o Senhor sabe quais são as nossas obras, mas também o Senhor sabe onde nós temos pecado e precisamos nos arrepender e voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Ajuda-nos, ó Senhor, a enxergarmos com esperança a vida, a trajetória da igreja na história, sabendo que as portas do inferno jamais prevalecerão contra o Teu povo, pois Jesus Cristo nos prometeu, e Ele é o mesmo que cumpriu tudo aquilo que disse para aquelas igrejas sofredoras do primeiro século. Ajuda-nos, ó Senhor, a enxergarmos que onde o Senhor Jesus Cristo está, a árvore da vida está, nele nós temos a vida, porque Ele é a vida, o caminho e a verdade. Abençoa-nos, Senhor, e enche o nosso coração de alegria, de gozo no Teu Espírito, sabendo que nós somos o Teu povo, o rebanho do Teu pastoreio. Dá-nos a graça de vivermos felizes, animados, cheios de esperança e fé, e assim cumpramos o nosso chamado. Adoremos ao Senhor no meio da santa congregação, ouçamos a palavra de Jesus no meio da comunidade e saiamos para fazer discípulos de todas as nações. Perdoa-nos, Senhor, porque esta não tem sido a realidade em muitos corações. O abatimento nos toma, o desespero, o medo, a incredulidade. Que a Tua palavra, Senhor, poderosamente transforme a nossa alma neste dia, para que então sigamos, mas não apenas como aqueles que sabem o que é certo, que ensinam o que é certo, não, Senhor, que isso consuma a nossa alma, que o nosso coração venha a arder de amor e devoção por Teu serviço, a ponto de nos dispormos a gastar, entregar a nossa vida por Teu reino, por Tua causa, por Tua coroa, por Tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém.